Então, nós vamos trabalhar, primeiramente, apresentando o SICONF, as instruções de preenchimento e as validações, a assinatura e homologação, a matriz dos saldos contábeis, parcerias institucionais, consultas e o FINBRA, estatísticas da utilização do SICONF e como sanar as dúvidas. Como eu comentei lá no primeiro dia, a maioria dos sistemas já está trabalhando numa linha de importar isso. Então, o que vocês têm que cuidar? Se o sistema de vocês importa automático para cá. Só efetuar isso depois que vocês fecharem a remessa de dados para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque se você precisar comprovar, através de um pedido, por exemplo, de uma certidão de operação de crédito para o tribunal, os dados têm que estar idênticos nos dois. Tá? Então, se... eu tenho que preencher o SICONF, eu tenho que preencher o SICONF, porque senão eu vou ficar irregular no CALC. Lembrem que quem é de Santa Catarina, o Esfinge, quem é do Paraná, o SIM-AM, quando vocês terminam ele, pode existir alteração nesses dados aqui. Então, conferir, se tiver diferente, tem que reencaminhar o SICONF novamente. Tá? Então, é o Sistema de Informações Contábeis Fiscais do Setor Público Brasileiro. Existe uma conversa que, num futuro, não sabemos exatamente quando, vai se unificar todos os dados através dessa matriz contábil para buscar os dados referentes a SICONF, CIOPS e CIOP. Mas isso não tem um prazo certo ainda. Então, esse Sistema de Informações Contábeis e Fiscais, o SICONF, é um sistema estruturante da Secretaria do Tesouro Nacional para coletar informações contábeis e fiscais, executar consultas e extrair informações e estatísticas de finanças públicas dos entes da Federação. Lembram também no primeiro dia que eu comentei com vocês a respeito do portal de transparência versus o SICONF. Existe uma aba no SICONF de consulta pública que eu posso, bimestre a bimestre, emitir os relatórios lá e consultar e confrontar com o portal de transparência de vocês. Tá? Então tem que ter um cuidado. O que diferencia a Prefeitura de Câmara? Prefeitura preenche o RRO e o RGF. E o balanço, o DCA. A Câmara só preenche o RGF. Então, municípios com menos de 50 mil habitantes, semestral, se não tiver com índice de pessoal estourado, e com mais de 50 mil habitantes, quadrimestral, esse preenchimento do RGF. Nada mais é que cópia fiel dos relatórios da LRF que vocês emitem dentro do sistema de vocês. Tá? Então, aí vai depender da forma que o sistema de informática de vocês lá disponibiliza os dados para vocês. Tá? Existem duas formas de preenchimento disso. O que é o SICONF? É uma ferramenta para recebimento e análise de informações contábeis, financeira e de estatísticas fiscais. Abrange relatórios e informações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nada mais é que o RRO e o RGF e o balanço de vocês através do formulário DCA. Utilizado por todos os poderes e órgãos no universo de 5.568 municípios, 26 estados, Distrito Federal e a União. Como que era isso antes do SICONF e o processo de homologação? Vocês lembram lá que vocês preenchiam o SIS-TN, baixavam o módulo local, geravam uma chave, imprimia aquilo, levava lá na Caixa Econômica, o gerente da Caixa Econômica entrava dentro do sistema, homologava e você trazia de volta. Hoje, nesse ponto, facilitou bastante, que você não depende de ninguém para encaminhar esses dados. Unicamente de certificado digital do contador, do prefeito, do controlador interno e do responsável pela administração financeira do município. Então, antes era um processo manual e burocrático.
Eu digitava as informações, imprimia, coletava as assinaturas e homologava e disponibilizava em PDF. Como que era feito o envio dos documentos à STN? Através da coleta de dados contábeis do SISTN. Isso que gerava muita diferença quando vocês iam pleitear uma operação de crédito. Porque tinha os formulários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para preencher e muitas das vezes não fazia o casamento com os dados da STN. Por meio do SISTN, Sistema de Coletas Contábeis e Fiscais dos Entes da Federação, e o acesso ao SISTN, agências de relacionamento da Caixa Econômica Federal. Eu lembro muito bem, só a critério de descontração, no ano de 2001, que foi o primeiro ano do SISTN, e por coincidência era o segundo ano meu na área pública. Eu comecei em 2000. Veio da Caixa Econômica uns formulários e que você tinha que datilografar aqueles formulários para preencher os dados do balanço, para entregar. Não existia nenhum sistema informatizado, uma planilha do Excel. Eram as folhas de A4 impressas com os lugares para você preencher o balanço. Eu perdi não sei quantos dias para datilografar aquele balanço, copiar o balanço para dentro ali. Porque eles não aceitavam se não fosse no formulário deles. Então, a gente reclama hoje, mas tem algumas coisas que facilitou um pouco. Como que é no SICONF? Agilizou o processo de homologação. Então, eu preencho, faço a validação dele, se tiver o que ele abre para assinatura dentro do próprio sistema, homologo e disponibilizo ao público. Quando eu encaminho os dados antes do prazo de homologação, ou seja, 30 dias após o encerramento do bimestre anterior, eu tenho a opção de clicar em homologar e homologar isso antes. Tá? Se eu encaminhei e não homologuei, quando vencer os 30 dias, o próprio sistema vai lá e faz a homologação automática dele. O processo é online e automatizado. Entre aspas, né, automatizado. Que até ano passado não era. Ganhos de qualidade de informação. Antes do SICONF, eram em PDF e validações precárias. Não existia validação nenhuma. Você encaminhava, fechava e não tinha nenhum tipo de validação. No SICONF, as informações são manuseáveis através do extensão CSV, PDF, planilhas e instâncias XBRL e as validações são automáticas. Frisando aqui uma coisa, que vocês têm a opção de preencher online, que eu não aconselho para ninguém, e tem aquela opção de baixar a planilha do Excel. Quando vocês baixam a planilha do Excel do sistema para preencher ou para importar do sistema de vocês têm que ter o cuidado para habilitar as fórmulas dela antes. Porque se você não habilitar as fórmulas, o que vai acontecer? Essa importação ela não vai efetuar essa validação de fórmulas e vai dar uma sequência de erro imensa. Tá? Então, tenha esse cuidado. O SICONF é dividido em 2 grupos de acesso. O público, para consulta de qualquer cidadão, e aí é que está morando o perigo em alguns aspectos. Tem cidades que têm observatório social, tem o pessoal da oposição que fica o dia inteiro no portal de transparência do município e tem utilizado essas informações para conferir com o que está no portal de transparência do município. Tá? E já vi casos de encaminhamento por o Ministério Público de relatórios da LRF que sai daqui, relatórios que saem do CIOPS, relatórios que saem do CIOP, relatório do portal e relatório do tribunal, que nenhum deles bate entre eles. E o Ministério Público questionando isso. Tá? E também tem um acesso restrito, no qual as entidades, por meio dos seus representantes, alimentam as informações dos relatórios que farão parte do SICONF. Tá? Essa área restrita ela é efetuada por senha ou por certificado digital.
Lembrando que para assinar os documentos é só com certificado digital, não assina com senha. Quais são os objetivos do SICONF? Primeiro, otimizar a coleta de dados. Segundo, padronizar os mecanismos de consolidação. Terceiro, facilitar a produção e análise das informações e auxiliar nos processos de transparência pública. Então, tudo que vocês encaminham para lá, ela vai subindo, e lá no mês de abril é divulgado o Balanço Nacional, que ele consolida todas as entidades que mandam para lá e gera esse Balanço Nacional do país. Então, como que era no SISTN? Dados de natureza unicamente declaratória, problemas na validação das informações, problemas na utilização dos dados coletados e processos de consolidação ocorriam fora do sistema. Dentro do SICONF, os dados declarados e oriundos da execução contábil e orçamentária. O que quer dizer isso aqui? Que é o que eu contabilizei no meu sistema, eu tenho que transcrever na íntegra para dentro do SICONF. Dupla camada de validação das informações. Informação coletada disponível em formato manuseável. E internalização dos processos de consolidação. Então, como que funciona isso hoje? Do SICONF, eu baixo uma tabela do Excel, o ente federativo preenche ou importa do sistema, aí vai depender da ferramenta que vocês têm lá, né? Vai efetuar as conferências, fechado isso e verificado, vai subir para o SICONF, que vai efetuar um novo processo de validação e agregação, que vai soltar isso para o balanço do setor público nacional. O mecanismo é esse aqui. Como eu falei, existe a opção de preenchimento online dessas planilhas. Só que o que ocorre? É difícil o manuseio lá dentro. E você tem que estar gravando cada passo. Se cair a tua internet e você estiver sem gravação, você perde todos os dados. Então, eu particularmente utilizo, mesmo sendo câmara, se alguém for de câmara e só for o RGF, for um relatório pequeno, eu oriento a utilizar a planilha do Excel para isso. Então, o que ele coleta hoje? Primeiramente, lá em 2014, ele coletou as contas anuais. Estados, municípios que implementaram o PCASP e o DECASP. Então, os anexos da Lei 4.320 através do balanço. Relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, União, Estados e Municípios. Relatório da gestão fiscal, poderes e órgãos definidos no artigo 20. E o cadastro da dívida pública. Só que esse CDP, o cadastro de dívida pública, ano passado ele foi para o SADPEM. Vocês lembram que saiu daqui e ele foi do SADPEM. Agora, existe uma ferramenta lá dentro do SADPEM que vem buscar isso dentro do SICONF. Tá? Então, eu tenho hoje a opção de digitar no SADPEM ou de vir buscar dentro do SICONF os dados referentes à dívida pública. A dívida pública tem que fechar com qual anexo da contabilidade? Da Lei 4.320? XVI. Então, o que consta no anexo 16 é o que você tem que constar lá. E o que eu tenho visto com a questão dos anexos 16? As pessoas lá no dia 1º de julho, 1º de julho, elas têm que inserir para o orçamento do ano que vem os precatórios. Os precatórios para inscrição para o exercício seguinte. E muitos dos locais não fazem essa inscrição. Deixa para fazer ou em dezembro para encaminhar para o tribunal, ou ainda não faz e daí só faz no contraditório do tribunal no exercício seguinte. Isso reflete dentro do cadastro da dívida pública. Tá? Porque o precatório ele tem que estar ali dentro.
Então, sempre lá no mês 7, vocês pegarem lá no jurídico de vocês, qual que é a relação dos precatórios da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, do Tribunal de Justiça. Traz esses precatórios e faz a inscrição da dívida ali para transcrever para dentro do cadastro da dívida pública.